Olá pessoal, meu nome é Luciene, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender Case Statement. Case Statement é usado quando você quer trabalhar com lógica condicional. Ou seja, quando uma condição ela é verdadeira, você vai obter um resultado. Aqui está o script, como se escreve o Case Statement. Então, nós temos aqui as condições. Então, quando a condição 1 ela for verdadeira, vai retornar um resultado desejado. Quando a condição 2 for verdadeira, vai resultar um segundo resultado. E assim por diante. Nós podemos ter várias condições aqui. Quando nenhuma dessas condições são atendidas, o else retorna um resultado. Então, para ficar claro, nós vamos trabalhar aqui com a tabela empregados. O código dessa tabela está na descrição do vídeo. Então, vamos começar aqui. Vamos escolher algumas colunas dessa tabela. Vamos só dar uma olhada aqui, quais dados nós temos. Então, na tabela Employee, nós temos Employee ID, First Name, Last Name, Age, Gender e Job Title. Então, nós vamos escolher algumas colunas para podermos aplicar o Case Statement. Então, aqui vamos escolher First Name e idade, Age. Ok, nós temos duas colunas aqui. Eu vou tirar os valores nulos, só para ficar um pouco mais limpo. Case, ela retorna uma coluna na sua tabela. Então, ela vai entrar junto com select aqui, porque no select é onde nós colocamos as colunas. E ela vem junto com o and, ok? No meio delas, nós vamos colocar o quando, when, quando a condição ocorre. Quando, por exemplo, a idade for maior do que 32, then retorna young. Se essa condição não se cumprir, as demais condições vão ser baby. Então, vamos executar esse código. Então, aqui, o que aconteceu? Quando essa primeira condição ela é verdadeira, vai retornar young. Então, todos os maiores que 32, com idades maiores do que 32, nós vamos ter os resultados nessa coluna aqui, com valor young. As demais condições que não atendem ao maior que 32 vão retornar o resultado baby nessa coluna. Poderia acrescentar uma segunda condição aqui, por exemplo. Deixa eu ver os dados. Nós temos aqui 35, 32. Vamos colocar aqui old. Vamos acrescentar uma segunda condição. Então, quando a idade é maior que 32 anos, vamos retornar old. Quando a idade está entre 30 e 32 anos, vamos retornar young. Quando nenhuma dessas condições são atendidas, vamos retornar baby. Então, aqui nós temos que acima de 32 anos é considerado old. Acima de 32 anos nós temos apenas o Joshua. Entre 30 e 32 anos nós temos young. E quando não atende nenhum desses critérios, nós temos baby. Por exemplo, nós temos um baby aqui, que é o John, que tem idade menor de 30 anos, que aí entra na condição baby. Então, vamos dar um outro exemplo. O que esse código diz? Quando a primeira condição aqui, a idade for maior que 32 anos, age for maior que 32 anos, retorna old. Quando age for igual a 35, retorna Joshua. Se nenhuma dessas condições acontecerem, retorne baby. O que acontece? Quando eu executo esse código, nós não vemos Joshua aqui como resultado. Por quê? Porque esse tipo de statement, ele vai retornar sempre a primeira condição. O que essa primeira condição está dizendo? Que todas as idades maior que 32 vai ser old.
O 35, ele está acima de 32. Então, essa condição aqui não vai ser respeitada, não vai ser lida. Por quê? Porque esse código ele sempre vai retornar a primeira condição. Então, o 35 ele é maior que o 32 e ele se encaixa nessa primeira condição. Então, ele vai ser classificado como old. Vamos fazer assim agora. Então, quando nós colocamos aqui o idade 35 como primeira condição, ele vai retornar. Por quê? Porque a primeira condição sempre é atendida. Então, nós podemos ver aqui que Joshua 35, para essa coluna, retornou o que nós queremos. Depois, ele vai para a segunda aqui. Então, a segunda condição é que todos os números, exceto 35, nesse caso, maiores que 32, vão receber a classificação old. Nesse caso aqui, maiores que 32, nós não temos. Vamos mudar aqui para maiores que 30, para ficar mais claro. Então, essa condição, todos aqueles que são maiores que 30, exceto 35, vai ser classificado como old. Para aquela coluna, para aqueles dados em age que não atendem esse critério, vão ser classificados como baby. Dar um exemplo real, nós temos uma pergunta. Qual a comissão para salesman, regional manager e HR? Então aqui ele está falando de comissão, ele está falando de salário. Nós temos aqui uma tabela salário. Nós vamos utilizar para esse exemplo duas tabelas, tabela salário e a tabela employee. E vamos usar um join para fazer essa análise. Se você ainda não viu o vídeo com join, eu vou deixar o vídeo na descrição desse canal. Então aqui vamos dar uma olhada nessas tabelas. Eu tenho a tabela employee, que contém employee ID, primeiro nome, job title, e aqui eu tenho a tabela employee salary, que contém employee ID and salary. Então eu vou selecionar algumas colunas dessa tabela e juntar as duas, ok? Inner join. Bom, vou juntar essas duas tabelas usando a coluna em comum entre elas, que é o Employee ID. Como eu não vou precisar de todas as colunas dessas tabelas, eu vou selecionar apenas alguma. Então, vai ser o primeiro nome e a coluna salário. Bom, vamos ver como ficou essa tabela. Então, aqui, primeiro nome, job title e salário. A pergunta é, qual a comissão para salesman, regional manager e HR? Então, aqui, nós vamos adicionar a coluna case e dar condições a ela. Quando adicionamos case, nós já adicionamos and, ok? E entre eles, nós vamos inserir as nossas condições. Então, quando a comissão aqui vai ser de, vamos supor que seja de 10%. Então, quando o job title, copiar que é mais rápido, tá? For Regional Manager, copiar aqui, Regional Manager, a comissão vai ser de 5%. Copia novamente. Nós temos uma comissão muito, muito baixa. Vamos colocar assim. Quando nós executamos esse código, nós vamos ver uma coluna aqui, que nós podemos dar nome a ela. As commission.
O resultado do case statement está aqui. Então, essas são as comissões anuais recebidas pelos funcionários. Não temos aqui HR. Então, para HR, não retornou nenhum valor, porque nós não temos esse dado, mas se nós tivéssemos, ele retornaria uma porcentagem bem baixa de comissão. Espero que esse vídeo te ajude a resolver situações que envolvam condição. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, subscribe. Até o próximo.